Olá pessoal, hoje vamos aprender mais sobre a oração de petição. A Bíblia diz em Tiago 4:2, diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então hoje nós vamos aprender mais como fazermos uma oração de petição e recebermos o que nós estamos desejando no Senhor. Amém? Oração de petição. Muitos de nós gostamos de fazer esse tipo de oração. Existem diversos tipos de oração e é bom você saber a diferença entre cada uma delas, para você saber em que momento você falar com o Senhor e o que falar com Ele. Mas hoje nós vamos abordar mais sobre a oração de petição. É bem verdade que muitos cristãos têm essa oração como uma prioridade, como muita forma de se direcionar para Deus. Mas isso não quer dizer que é errado. Na verdade, Deus quer que nós venhamos a pedir a Ele. E isso nós vamos encontrar nas Escrituras. Também tem um outro excesso, que é a pessoa não pedir. Então, se ela não pede, ela não recebe. Então, por diversos motivos, inclusive até por uma humildade que aparentemente pode parecer como algo tão bom para Deus, mas talvez não seja isso que nós estamos esperando e queremos não incomodar Deus, queremos não chegar para Deus e dizer: Senhor, você só quer, eu não quero chegar a você porque eu só estou pedindo. Não tem problema, você é filho, os filhos pedem e Deus tem prazer de nos dar. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. É a natureza do próprio Deus de nos recompensar, de dar algo para nós. Só que para isso existem princípios espirituais, princípios bíblicos, que foi estabelecido por Deus e que nós devemos entender esses princípios para a nossa oração ser eficaz e podermos ter resultados nas nossas orações. Eu queria ler algumas passagens na Bíblia para você, mas antes disso, a primeira coisa que nós devemos fazer, antes de direcionarmos uma oração para Deus, é primeiro identificar essa nossa necessidade, ou o problema, ou o que nós queremos, identificar a fonte causadora. Por exemplo, se você acredita que Deus ele é causador de um mal que está acontecendo com você, como é que até a sua forma de pedir vai ser diferente? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus ele não tenta o homem com o mal, mas você acreditar que Deus está lhe tentando com o mal, fazendo mal para você, você vai fazer uma oração errada para Ele, pedindo algo que Deus não está fazendo. Lá em João, capítulo 10, verso 10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus falou que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, onde há morte, roubo e destruição, está a mão de Satanás. Então, se tem alguma coisa que está causando uma doença ou um dano para nossas vidas e nós pensarmos que é Deus fazendo isso, nossa oração não vai ser uma oração correta, porque estamos pedindo assim: Deus, para de fazer esse mal comigo. Não, Deus não está fazendo. Você vai fazer a oração correta sabendo a fonte. Então, lembra da teologia básica, a teologia que Jesus trouxe para nós: Deus bom, diabo ruim. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, não há sombra nem variação de mudança. Mas Satanás, o nosso adversário, ele tenta de diversas formas tentar nos destruir, nos maltratar, trazer dano para nós. Mas graças a Deus pelas Escrituras, que faz com que nós venhamos a combater o bom combate da fé. Então, o primeiro ponto é você reconhecer que a origem das coisas ruins que acontecem em nossa vida não é Deus que está mandando, mas sim outras coisas que podem ocorrer. Ou o próprio Satanás, ou até mesmo consequência de nossos erros, de nossas falhas, de nossas escolhas. Mas, independente de tudo isso, a sua oração ela pode se tornar eficaz se ela for baseada na palavra. Esse é o segundo passo. O segundo passo qual é? É você encontrar nas Escrituras aquele propósito, aquele motivo da sua petição. Muitas vezes as pessoas estão com uma certa necessidade, ou de cura, ou financeira, ou de salvação de um ente querido, ou sei lá, qualquer outro objetivo que você tenha, que você quer pedir a Deus. Para você pedir a Deus, você tem que encontrar nas Escrituras. Isso vai fazer a sua fé funcionar, porque você vai fazer uma petição, uma oração baseada na Escritura, na palavra de Deus. Não colocar na boa vontade de Deus. Por exemplo, Senhor, se for a tua vontade, suprir as minhas necessidades. Não, já é a vontade dele.
segundo as riquezas dele em glória, ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Aí você pode orar: Senhor, se for a tua vontade, de que não haja falta, o Senhor tira essa falta. Não, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. Então é diferente a nossa oração quando nós conhecemos as Escrituras, sabemos como pedir, como reivindicar no reino espiritual. Não é mandando em Deus, mas Deus quer que nós venhamos pleitear nosso caso. Deus quer que nós venhamos a dizer o que está escrito, para termos esse bom combate da fé. Então, por isso que a Bíblia fala que este é o espírito da fé. Espírito da fé. Cri, por isso é que falei. Então, se nós cremos, nós devemos falar. Não devemos esperar as coisas acontecerem, mas devemos provocar as coisas serem realizadas, serem feitas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a primeira coisa que Deus se manifesta para a humanidade, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, foi que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. E Ele criou como? Através da palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Então nós devemos fazer como o Papai do Céu fez. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança dele, e nós temos também esse poder criacional através da palavra. Então Deus fala em sua escritura, em Marcos 11, 23, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, será assim com ele. Então é necessário você dizer, acreditar com o coração, não duvidar o que você está pedindo, você está falando, e vai acontecer. Mas por quê? Porque você falou. Então, devemos ter essa convicção, essa confiança na palavra de Deus. Não baseado em achismo, nem ideologias, nem até experiência de outras pessoas. Você tem que ter a sua experiência na palavra de Deus. Como uma pessoa conseguiu alcançar uma bênção, conseguiu alcançar alguma coisa em Deus, ela pode ter utilizado um método, uma forma que você achou que foi através dessa forma. Mas o que foi que realmente aconteceu? Foi o poder nas Escrituras. A pessoa pode ter orado 7 dias, pode ter jejuado 7 dias, pode ter ido para a igreja 7 dias, e você acreditar que esse método dela fez com que ela alcançasse essa bênção. Não é os 7 dias, não é o orar muito, não é o jejuar muito, não é fazer essas obras, mas é a fé na palavra de Deus, a fé nas Escrituras. Eu queria ler uma passagem aqui com vocês, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele. Está lá em 1 João, capítulo 5, no verso 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se nos ouve, e sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, a Bíblia diz que se nós orarmos a Deus segundo a vontade dele, onde é que está revelada a vontade de Deus? Nas Escrituras. Então, se nós encontrarmos a vontade de Deus revelada na palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração direcionada, baseada na palavra de Deus. Então, se oramos segundo a vontade dele, ele nos ouve. Se ele nos ouve, vai o quê? Ter resposta das nossas orações. Eu vou trazer mais outros versículos. Lá no livro de João, capítulo 15, no verso 23 e 24, diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, tem 2 chaves poderosas aqui. A primeira é você pedir ao Pai, em nome de Jesus. Então, use o nome de Jesus. Você está autorizado como filho de Deus de usar o nome de Jesus. Então, o que é que você tem que fazer? Orar ao Pai em nome de Jesus. Pedir ao Pai em nome de Jesus. E outra chave poderosa que nós podemos ver é que quando nós pedimos, nós vamos receber. E o que é que vai acontecer? Para que vossa alegria seja completa. Deus quer que nós venhamos ser felizes, sermos realizados. E para isso é necessário entrarmos pelo caminho da oração. E temos a oração de petição. E o próprio Jesus, e a própria palavra diz aqui que Jesus falando que nada tendes pedido em meu nome. Então Jesus está advertindo e dizendo, vocês têm que pedir. Se vocês não pedem, não vão receber. Tem uma outra passagem que diz assim, em João 14, 13. Diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando nós pedimos algo, através do nome de Jesus, o Pai é glorificado no Filho. Então, existe glória a Deus
quando algo é feito para as nossas vidas, quando a oração ela surte efeito, quando nós temos a resposta das nossas orações. Não podemos ficar de bico calado, não podemos ficar achando que as coisas vão acontecer, devemos provocar o milagre, devemos provocar a situação. Eu lembro de um caso não, aconteceu várias vezes isso. Se você vai estacionar um carro ou, sei lá, está parado no semáforo, vem algum pedinte, né? Se é estacionado, vem um flanelinha, se para o carro no semáforo, tem aqueles que limpam o para-brisa. Então, se o flanelinha ou aquele limpador de para-brisa não lhe pedir, é muito capaz de você não dar nada para ele. Mas se ele chega perto de você, se ele pede algo, você até não estava com a intenção de dar, e você vai lá e pega algum trocado e entrega a ele. Ou seja, aquela pessoa provocou em você algo para você dar. É claro que é diferente com Deus, que Deus não vai lhe dar porque está chateado ou está querendo tirar você de tempo. Mas se um caso natural de pessoas que elas comuns, que elas não vão dar nada para aquele flanelinha, mas pelo fato dele provocar, ele conseguiu receber uma dádiva. Imagina nós, como filhos de Deus, provocar essa situação. Deus ele está esperando que nós venhamos a cumprir as Escrituras. Por quê? Porque Deus é o Deus de justiça. Ele vai cumprir a palavra dele. Ele vela pela palavra para que se cumpra. Mas se nós não pedirmos, a própria Bíblia está dizendo, nós não vamos ter. É necessário pedir. É necessário pedir. Tem uma outra passagem que diz assim, Mateus 18, 19. Em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então, a oração de concordância que você faz com alguém para ser concedida por Deus, é necessário você pedir, é necessário você orar, é necessário você provocar. Muitas vezes os cristãos estão passivos demais, esperando acontecer. Senhor, intervém. Senhor, você não está vendo o sofrimento. Senhor, você não está vendo isso. Deus está vendo tudinho, mas Deus está lá do alto dizendo, peça que eu quero te dar. Ore a mim que eu vou te responder. É necessário a nossa intervenção aqui na terra. Deus, o desejo dele não é ele chegar aqui, se manifestar, dizer, se converta a mim, eu vou fazer isso. Não, ele quer operar através de nós. Por isso que ele enviou Jesus. Jesus deixou o Espírito Santo para estar conosco até a consumação dos séculos. Então é necessário nós sermos representantes de Deus, embaixadores dele. Muitas vezes estamos deixando a nossa responsabilidade de embaixador, de representante de Deus e dizendo, Deus, eu não quero trabalhar, faz aí, eu vou ficar só olhando. Não, Deus quer operar através de nós. Se você quer ser suprido as suas necessidades, sabe o que é que Deus vai fazer? Vai enviar, tocar na vida de pessoas. Pessoas vão suprir as tuas necessidades. Da mesma forma, Deus quer falar com você para você suprir a necessidade de pessoas. É necessário uma interferência nossa aqui na terra. Muitas vezes queremos que Deus venha, o Santo Espírito venha e faça toda a obra. Deus quer fazer a obra através de nós, por meio de nós. Essa é a nova aliança com Jesus Cristo. Nós temos esse poder emanado por Jesus. Jesus deixou o Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito de sabedoria, e através desse Espírito podemos operar milagres, podemos realizar as obras que Deus quer, que Deus fez através de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que nós podemos fazer obras maiores do que Ele fez. E Ele só fez aquilo que o que Ele viu o Pai fazer. Então, Deus tem expectativa em nós de sermos operosos praticantes. Não somente ouvintes, mas operosos praticantes. Devemos praticar a palavra, devemos estar em operação. Tem uma outra passagem lá em Mateus 6, 8, diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, o próprio Deus, ele sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de abrirmos a nossa boca. Mas não quer dizer que, por Deus saber a nossa necessidade, que nós não devemos abrir a nossa boca. Nós devemos realmente pedir. Deus sabe todas as nossas necessidades, mas Deus quer que nós venhamos a pedir. Se não, como isso está lá em Mateus 6, no capítulo 6, versículo 8, no capítulo 7, ou seja, no capítulo seguinte, olha o que Jesus fala. No verso 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, se no capítulo anterior ele diz, olha,
Deus sabe muito bem o que você precisa, o que você quer, o que você, os seus próximos passos. Antes mesmo que você peça, Deus já sabe o que você vai pedir. Ele não está dizendo, já que Deus sabe, não precisa pedir. Não. No capítulo seguinte ele diz, pede e você vai receber. Então não devemos perder tempo em achar que as coisas vão acontecer espontaneamente. Claro, tem coisas que os milagres de Deus vão vir, nós não devemos limitar o poder de Deus, mas Deus nos deu uma ferramenta poderosa. Que ferramenta é essa? A oração. E nós devemos usar essa ferramenta, devemos usar essa dádiva que foi nos dado, esse poder de chegar até Deus com nossas petições e Ele responder às nossas petições. E o mais interessante é que podemos ficar um pouco constrangidos ou envergonhados de pedir a Deus algo. Não. O seu pai natural, a sua mãe natural, você pediu tanta coisa a eles. E quando você pede não só para o seu usufruto, você pede também para algo para beneficiar outras pessoas. Então a oração de petição não é só para você ajudar os outros, mas até para você mesmo. Não fica pensando que vai empobrecer Deus se você pedir mais, não fica pensando que vai irritar Deus, não fica pensando que vai incomodá-lo porque Ele tem muitas coisas para resolver e os seus problemas não são tão importantes. Não, Deus Ele tem prazer de nos satisfazer, de realizar os nossos desejos, as nossas petições. Deus, Ele é o nosso Pai. Ele quer ser revelado assim para nós, como o nosso Pai. Não é como um imperador para você, mas sim como um pai para você. E o pai, ele tem desejo. Ele quer agradar os filhos. Até mesmo sem os filhos pedirem, o pai já agrada. Eu tenho 2 filhas e quando eu vou para algum local, por exemplo, eu vou para um shopping ou para um centro da cidade e passo por lojas, eu vejo coisas para mim, mas também vejo coisas para as minhas filhas. Elas nem pediram e eu quero dar a elas. Mas quando elas pedem, existe uma força tão especial. A minha pequena mesmo, quando eu estava saindo para dar aula, ela, papai, traz uma bicicleta para mim. Eu não fico chateado com isso. Cada vez que eu saía, ela me pedia uma bicicleta e dizia como é a bicicleta. É uma bicicleta de tal personagem e cada vez que ela me pedia, não me enchia o coração ou a mente de raiva, de amargura, de agonia, não. Sabe o que me enchia? Desejo maior de dar a ela. Então, quanto mais ela pedia com aquele desejo genuíno de que quer uma bicicleta, eu estava com o desejo de cada vez mais dar a ela. E ela vai receber. Amém? Então, por quê? Não só porque ela pediu, mesmo sem ela pedir, eu tenho um desejo de dar, mas quando ela pede, isso acelera o processo. Então, não fica parado, utiliza esse poder que você tem de ser filho de Deus, ser filha de Deus. E a oração de petição, ela tem eficácia. Pedi e recebereis. Pedi e recebereis. E um detalhe nessa passagem, não é pedi e dá-se-vos-á. É pedir e dá-se-vos-á. Devemos pedir com fé. A oração, sabe como é que ela deve ser? Deve ser uma oração de fé. Você ter confiança de que o que você orou vai acontecer. E em todas as nossas petições tem que haver ações de graças. Tem uma passagem também que eu queria ler com vocês em Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha o que a Bíblia diz. Deve ser conhecida diante de Deus as nossas petições. Pela o quê? Oração, pela súplica, com ações de graças. Então é isso que nós devemos fazer. Devemos realmente, tem várias coisas como cristão devemos fazer, mas uma delas é que Deus ele quer realizar o desejo do teu coração. Mas para isso você tem que falar, você tem que abrir a boca. Se Deus tem um desejo de realizar o desejo do nosso coração, se ele for no nosso coração, o que é que ele vai encontrar? Nada ou alguma coisa para ele realizar? É isso. Externa o desejo do teu coração a Deus, externa as tuas petições, externa o que você deseja, o que você quer, porque existe o poder da fé. Crie, por isso falei. Se você disser e não duvidar, vai acontecer. Então começa a declarar com a tua palavra, morte com a tua boca. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Então é necessário utilizarmos a nossa língua, é necessário falarmos. Fala, não te cala. O inimigo das nossas almas, sabe o que ele quer fazer? Ele quer nos calar, quer nos silenciar. Mas quando você conhece Deus, conhece o caráter de Deus, conhece a vontade de Deus, conhece a Escritura,
que está toda a vontade de Deus aqui na palavra, você vai falar com Ele, você vai pedir a Ele, você vai agradecer a Ele, você vai ser um genuíno filho de Deus andando na palavra dEle. Não isolado, fazendo o que você quer, mas devemos fazer o que Deus quer. O que é que Deus quer? Quer ter um relacionamento conosco. Você pode ter um relacionamento com Deus orando, adorando, e uma das coisas que Deus quer fazer é realizar os desejos do nosso coração. Esse é o foco da mensagem de hoje. Você pode querer muitas coisas com Deus, fazer muitas coisas para Deus, com Deus, mas o foco de hoje é a tua oração de petição, ela é eficaz quando você baseia ela na palavra de Deus. Não quando você fica em silêncio. Não é o teu pensamento que vai alcançar, mas a tua oração, a tua súplica, com o quê? Com ações de graças. Então devemos abrir a nossa boca, não devemos ficar receosos porque estamos pedindo. Não, Deus, Ele é fonte inesgotável. Não vai acabar. Deus é uma fonte inesgotável. Você não vai deixar Deus mais pobre. Você vai fazer com que a própria natureza de Deus, ela seja manifesta. Como? Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, vamos colocar em prática a oração de petição. Coloca no teu coração o que você deseja e pede ao Senhor. E pedir, lembra, pede ao Pai em nome de Jesus Cristo. Pede ao Pai em nome de Jesus e você vai ver, Deus vai ser glorificado em Jesus por causa da tua oração respondida. Deus te abençoe e até o próximo Boletim da Fé.